Oi, boa tarde, tudo jóia? Tomando um chazinho aqui de hortelã. Eu vou para a inauguração da Igreja Assembleia de Deus, ADVA, no Ministério Valparaíso. Hoje a inauguração lá. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando nós falamos no amor, temos que nos espelhar no amor de Deus, né? E o amor é realmente paciente, o amor de Deus é tremendo em nossas vidas, em nossos corações. E esta frase, o amor é paciente, abre uma reflexão muito rica, especialmente quando conectamos com os princípios bíblicos e também com a própria experiência do ser humano, né? O que significa o amor é paciente? Dizer que o amor é paciente significa aprender algo lindo, aprender, exige tempo, constância e perseverança. Não é algo imediato. O verdadeiro conhecimento é construído aos poucos, é um processo e exige repetição. Passa por erros, correções e amadurecimento. Há um crescimento. Isso em tudo, né? Assim como uma semente não cresce de um dia para o outro, o conhecimento também não floresce instantaneamente. E nós temos aí a base bíblica, que é a paciência como caminho de crescimento. A ideia de paciência no processo de crescimento aparece claramente na Bíblia, na palavra de Deus. Um exemplo forte está em Coríntios, 1 Coríntios, o amor é paciente. Vem da minha taça, né? Se o amor é paciente e o conhecimento verdadeiro, nasce do amor à verdade. Então o estudo deve também carregar essa mesma característica. E outro princípio importante é Provérbios. A sabedoria é adquirida com tempo, disciplina e busca constante. Quem insiste no aprendizado cresce, mesmo que lentamente, mas há um crescimento. E a ciência também confirma isso. Na área da neurociência, sabemos que o cérebro ele aprende por repetição. As conexões neurais, que são as sinapses, se fortalecem com o tempo. A pressa atrapalha a consolidação do conhecimento, ou seja, sem paciência não há aprendizado profundo. E qual é a aplicação espiritual e prática para isso? Quando você estuda, seja a Bíblia, seja a teologia ou qualquer área, você precisa entender que nem tudo será compreendido de imediato. Haverá momentos de busca, haverá momentos de dificuldade, e o crescimento será realmente algo progressivo. Mas isso não é sinal de fracasso, é sinal de processo. Muitos desistem porque querem revelação sem processo, profundidade sem disciplina e conhecimento sem espera. Mas a verdade é simples: quem permanece, cresce. Quem insiste, amadurece.
Quem é paciente alcança a profundidade. Então, essa reflexão sobre o amor é paciente porque respeita o tempo de formação. Ele exige perseverança. Ele recompensa aqueles que não desistem. Então nós precisamos realmente entender sobre esse processo do amor ser paciente. E quando nós falamos sobre o amor é paciente, nós vemos esse amor em Deus. Deus ele tem paciência em esperar para que nós possamos tomar uma atitude. Nós vivemos em uma geração que tudo é rápido, respostas rápidas, bênção rápida, revelação rápida, mas Deus não trabalha na pressa. Deus trabalha no processo. E é por isso que muitos começam, mas poucos permanecem, poucos chegam até o final. Paciente, né? E quem não é paciente nunca cresce. Como estudar. Estudar é um processo. E quando nós vemos... Então tudo vem de Deus. E Deus carrega essa marca. Inclusive o aprendizado referente à sua palavra. E nunca nós chegaremos a 100% de conhecimento, né? E Deus não revela tudo de uma vez. Deus poderia nos dar tudo pronto. Mas Ele escolheu nos levar por etapas, escalas. Por quê? Para a formação do nosso caráter, para testar a nossa sede, para testar realmente o nosso amor, para ver se você ama o processo ou apenas o resultado. Quem só quer o resultado, abandona no meio do caminho. Quem ama o processo, permanece até o final. Quem não suporta o processo, não suporta a profundidade. Tem gente que quer ensinar, mas não quer aprender. Quer pregar, mas não quer estudar. Quer profundidade, mas vive simplesmente numa superficialidade. E Provérbios ensina que a sabedoria é construída, não caída do céu pronto. Deus não unge preguiça. Deus não aprofunda quem não permanece. E quando nós estudamos qualquer coisa, né? O estudo que transforma é lento, mas é firme. Você pode até aprender rápido, mas só permanece aquilo que foi construído com disciplina. E na perspectiva da neurociência, nós já falamos, né? O cérebro precisa de tempo, o cérebro precisa de repetição, precisa de constância. Agora entenda o espiritual. Deus não quer informação, Deus ele quer uma transformação. E a transformação não acontece de um dia para o outro, leva todo um tempo. Tem pessoas que são mais rápidas, outras são mais lentas. E nós temos aí o perigo da impaciência espiritual. A impaciência espiritual ela gera abandono, gera frustração e superficialidade. Muitos começam lendo a palavra com fogo, com ânimo, né? Mas param porque não entenderam tudo rápido. Mas nós precisamos de profundidade sem esforço. E revelação implica em intimidade, né? Deus não negocia o processo. Os fortes, eles são revelados no tempo. José Maria, tudo bem? Os fracos desistem, os fortes permanecem. E é no secreto, é no silêncio, é no estudo contínuo que Deus levanta homens e mulheres com uma sabedoria tremenda. Não é no grito, é na constância, não é na pressa, é na perseverança. Quem suporta o processo carrega realmente o peso da glória. Quem rejeita o processo nunca sustenta o chamado. Portanto, o amor é paciente porque Deus é amor e Deus é paciente. O crescimento é paciente, a maturidade é paciente. E entenda isso hoje. Você não está atrasado, você está sendo formado, você está sendo lapidado. Você não está parado, você está sendo estruturado, né? E não desista do processo, não abandone o estudo, não abandone o conhecimento, não abandone a sua intimidade com Deus.
é o que Deus te sustenta, é o que Deus vai te revelar com o tempo, né? E Deus, ele te revela algo muito profundo. E nesse amor paciente, nós precisamos aprender com Deus a cada dia, né? E quando, por exemplo, quando nós somos envolvidos pelo legalismo e pelo julgamento, que julgamos muito, e não temos esse poder de julgar, quando falta o processo, sobra a condenação. E Mateus diz, não julgueis para que não sejais julgados. E João diz que não tem pecado, atire a primeira pedra. E Gálatas fala, levar as cargas uns dos outros. E justamente o legalismo, ele nasce na falta de processo. Quem não passa pelo processo do estudo, quem não se aprofunda na palavra de Deus, quem não amadurece, ele vira juiz das pessoas. Ele não tem paciência. Porque é mais fácil apontar o erro do outro do que tratar o próprio coração. O legalista, ele não estuda para ser transformado, ele não tem essa paciência. Ele não tem esse amor do qual estou falando aqui. Ele usa o pouco que sabe para acusar. Quem não entende a graça usa a lei como arma. Em João nós vemos aí, Jefferson Costa, tudo bem? Em João, a mulher foi jogada no meio da multidão. A lei dizia, condena. Mas Jesus revelou, restaura. O legalista pega a lei e apedreja. Cristo pega a verdade e transforma. Tem gente na igreja que conhece versículos bíblicos, mas nunca conheceu o coração de Deus. Nunca teve uma experiência com Deus. Julgamento é sinal de superficialidade espiritual. Mateus ensina, antes de olhar o argueiro do teu olho, né? O argueiro no olho do outro, olha a trave do teu olho. Mas o problema é que quem não se examina, acusa. Quem não se corrige, condena. Quem não cresce, critica. E o julgamento nasce onde falta realmente a profundidade. E eu fiz um estudo falando sobre a igreja. A igreja virou tribunal, mas Deus chamou para ser hospital. Tem muitas igrejas funcionando com gente ferida, com gente cheia de problemas. E sai mais ferida ainda. Mas por quê? Porque ao invés da cura, elas oferecem julgamento. Ao invés do ensino, eles não têm paciência para ver o fruto na vida da pessoa, elas oferecem condenação. E Gálatas está muito claro. Não é para esmagar, é para carregar. Não é para expor, é para restaurar. E isso implica no amor, que é paciente, né? A igreja não foi chamada para destruir caídos, ela foi chamada para levantar os feridos. E quem estuda de verdade e tem essa paciência, se torna misericordioso. E aqui justamente entra o tema. O estudo é paciente. O amor é paciente. E quem realmente aprende, né, aprende sobre a graça, aprende o processo, reconhece suas próprias falhas. Não aponta com arrogância, mas estende a mão para a compaixão, estende a mão de misericórdia. E quanto mais profundo nós nos acercamos a Deus, nos aproximamos de Deus, mais humilde nós vamos nos tornando, né? Então, quem julga muito, estudou pouco o coração de Deus, não teve paciência. Quem vive acusando nunca entendeu a cruz, onde falta a misericórdia, sobra a religiosidade e morte. E o legalismo levanta pedras, Cristo levanta pessoas. Se Jesus tratasse você hoje, se Jesus tratasse você como você trata os outros, você estaria de pé hoje? Pense nisso. Hoje Deus está nos confrontando, está confrontando o espírito de julgamento, o orgulho religioso, a falsa santidade. E a igreja é chamada para a graça de Deus, para o ensino verdadeiro, para o amor que restaura, para ter paciência. Nós precisamos realmente seguir esse amor ágape. E seguindo esse amor ágape, nós vamos seguir o amor de Deus, nós vamos ter paciência com as pessoas. Hoje muitos falam de amor, mas vivem julgando, pregam santidade, mas carregam dureza no coração. Porque confundiram a emoção com amor e esqueceram que o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor de Deus.
O amor é paciente, é benigno. João nos disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Ágape não é sentimento, é decisão. O amor ágape não depende do que você sente, depende do que você decide. Amar quem te ama é fácil. Amar quem te fere é ágape. É amar quando não há motivo. É permanecer quando é difícil. Quem não vive o amor ágape vive julgando, ligando com o que vimos. Onde há amor, onde não há amor, há julgamento. Onde não há graça, há condenação. Mateus deixa bem claro: quem julga será julgado. E com a mesma medida que vos medirdes, os medirão também. Porque o coração que não ama sempre encontra motivos para acusar. O amor cobre, o julgamento expõe. O ágape suporta processos e o estudo é paciente. É o que nós estamos falando aqui. E aqui entra essa revelação. O amor ágape é paciente e o verdadeiro estudo, o verdadeiro conhecimento, a verdadeira busca de conhecimento também é. Quem ama suporta o crescimento do outro, entende que ninguém muda da noite para o dia e caminha junto no processo. E Gálatas diz: levai as cargas uns dos outros. Ágape não abandona quem está em construção. E o maior modelo é Cristo. Jesus é o modelo do ágape. Olha para João, a multidão queria condenar. Jesus escolheu restaurar. Ele não ignorou o pecado, mas também não destruiu a pessoa. Vai e não peques mais. Isso é a ágape. Confronto sem humilhar, corrigir sem destruir. Amar sem negociar a verdade. Sem ágape, não há evangelho verdadeiro. Você pode pregar bem, você pode conhecer bem a Bíblia, ter títulos, mas se não tiver o amor ágape, é só barulho religioso. O que vale do discípulo não é o discurso, é o amor. Ágape não aponta o dedo, estende a mão. Quem vive o amor ágape não destrói pessoas, constrói vidas. Sem amor, a verdade vira arma. Com amor, a verdade vira cura. O julgamento afasta, o ágape restaura. E terminando aqui, sem o amor ágape, seguir o amor ágape é seguir, é morrer para o ego, é vencer o orgulho, é abrir mão da condenação, é viver para restaurar. E Deus hoje não está procurando os que mais sabem, os que mais falam, os que mais julgam. Ele está procurando quem ama com fé e tem paciência. Amém? Que Deus ajude, que Deus abençoe.